Opa, bom dia, boa tarde a todos. Aqui é Valci Viana Santos, novamente com o curso de bobinamento de motores elétricos. Nesse vídeo vamos dar uma passagem um pouco mais aprofundada na ligação dos motores elétricos monofásicos. No nosso curso estamos abrangendo primeiro os motores monofásicos, para depois, se compreendermos bem ele, a gente ir para os motores trifásicos. Essa é uma aula mais teórica, para entender mesmo os conceitos básicos das ligações, e a próxima aula provavelmente já teremos aula prática para finalizar esse conteúdo. Aqui vamos dar entrada hoje no conceito de ligações série, paralelo, maior tensão, menor tensão, qual tipo de ligação utilizar e já demonstrar para vocês os tipos de ligações que são necessários aprender para a ligação de motores monofásicos, tendo eles 2 polos, 4 polos e 6 polos. A princípio, podemos ver aqui o motor monofásico de 2 polos. Aqui ele está na sua ligação de maior tensão e aqui na sua ligação de menor tensão. Como assim? O que é maior tensão e menor tensão? Você tem um motor lá que na placa dele está lá que ele é 110/220. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você ligar ele na menor tensão, ele estará ligado para funcionar em rede elétrica de tensão 110 volts. Se você ligar na maior tensão, vai estar ligado para rede elétrica de maior tensão. Aqui em 220 volts. Aqui em cima está a maior tensão, suponhamos fazer exemplo desse caso, 110/220. Então, no caso aqui estaria a ligação para 220 volts. Você pode ver que vai estar até essa ligação na plaqueta do motor. Todo diagrama elétrico que você vê que tiver um ponto, aí vem uma linha e liga em outro ponto, isso aqui é uma linguagem de comunicação para diagramas elétricos. É essa linha aqui que significa um condutor emendando todos esses pontos aqui. Então quer dizer que eles são todos juntos. Então aqui nessa ligação, o L1, que é a linha da fase ou neutro, a alimentação, vem no fio 1, você junta 1 e 6 e alimenta, né? E aqui do outro lado, pode ser fase ou neutro, entendeu? Você liga no 4, entendeu? E o fechamento aqui, 2, 3 e 5, você junta esses 3 fios e isola e fica lá, entendeu? Este tipo de ligação, para você mudar a rotação do motor, você tem que pegar o fio 6. Se ele tiver, por exemplo, no 1, ele roda para o sentido horário. Se estiver no 4, roda para o sentido anti-horário. Mas não é bem essa sequência, entendeu? Pode ser que no 1 é anti-horário ou no 4, mas para você inverter a rotação é só mudar o fio número 6 de posição. Ou ele pode estar com 1 ou ele pode estar com 4. Certinho? Pode achar muitos motores, você pode ver por aí, que vai vir com fio número 5 direto com 4. Entendeu? Direto na alimentação. Isso aí é uma ligação meio que errônea, entendeu? Não é algo muito correto você utilizar essa forma, porque você vai estar carbonizando mais o platinado. O motor não foi desenvolvido para utilizar dessa forma. Isso é feito quando coloca o motor lá e o motor não suporta a partida na máquina. Eles fazem essa adaptação para o motor funcionar. É meio que uma gambiarra isso daí, entendeu? Em muitos casos funcionam, entendeu? Mas o correto é dessa forma, você colocar o 5 no meio do bobinamento. Por quê? Porque a partida de um motor elétrico ela é sempre rebobinada em 110 volts. Se for 110, 220. Se o motor for 220, 440, a partida é rebobinada em 220. Então ela tem que funcionar em 220 se for em 110, 220. Se for 220, 440. E se for 110, 220, ela tem que funcionar em 110. Você ligando ela aqui no meio do bobinamento, entre o 2 e o 3, você vai estar ligando ela no 110, porque no meio do bobinamento, você medir com o multímetro entre a fase e o 2 e 3, você vai ver que vai ter 110 certinho. Isso é para você alimentar a partida com 110 volts para ela funcionar com a sua tensão normal. Você ligando ela direto no 220, ela vai ter uma corrente muito alta da hora da partida ali. Isso vai sobrecarregar o platinado. Entendeu? Com o tempo esse platinado vai perdendo a sua vida útil, o capacitor não vai trabalhar na tensão que ele foi fabricado, com o tempo ele vai perdendo vida útil. Funciona, mas a vida útil do equipamento vai ser reduzida, certinho? Aqui nós temos a ligação de maior tensão. O que você põe no motor 2 polos? Isso aqui é o motor 2 polos, tá? O que você pode perceber? O fio 1 é o início da primeira bobina, o final dela, fio número 2. Aí na próxima bobina, o início dela é o fio número 4 e o final fio número 3. Você pode ver que na maior tensão, no trabalho, você junta 2 e 3, tá vendo? Aqui, juntou 2 e 3. Então tá, já está até ligado aqui, já até interliguei para simular. Com o 5 estaria ligado aqui também.
Entendeu? Essa aqui é a famosa ligação em série. Série, lembre sempre, final com final, início com início. Nas próximas ligações com mais bobinas você vai perceber isso melhor. A partida, o trabalho está ligado em série para maior tensão. Você pode até sempre decorar. Série, você liga em maior tensão. Paralelo, você liga na menor tensão do equipamento. Entendeu? A partida, ela é sempre ligada. A maioria das vezes, é raro os motores, por isso que você tem que ver, mas é raro os motores que ela é ligada em paralelo. A maioria das vezes ela é ligada em série, porque ela se utiliza a maior tensão. Então a partida é sempre em série. Aqui, ó. O fio número 5 começou no início. O final dela é ligado com o final da próxima bobina e o início é o fio do capacitor, que vai para o capacitor. Na saída do capacitor passa pelo platinado, na entrada no platinado. Na saída do platinado, aí sim é o fio número 6. Entendeu? Na próxima aula prática a gente vai começar a analisar melhor essa parte do platinado e capacitor aqui para vocês entenderem certinho. Entendeu? Então, ó, ligação de maior tensão, série. Final sempre liga com final e início liga com início. Aqui, como os inícios não iam se juntar, aí eles são alimentação, certinho? Em alguns casos, você pode ver em alguns motores que se liga final com início. Na maioria das vezes, motores direto de fábrica são ligados final com início. Dá certo também, mas a gente ensina sempre o padrão final, final, início com início, certinho? Aqui embaixo é a ligação de menor tensão, a famosa ligação em paralelo. A ligação em paralelo no motor monofásico, dois polos, você junta as duas, o final da de baixo, da de cima com o início da de baixo, dos dois lados. Você meio que você pega as duas orelhinhas ali e fecha elas, entendeu? Mas representando a ligação, ó, o jeito de numerar as bobinas dos motores, 2 polos, 4 polos e 6 polos, é sempre o mesmo. Isso aqui você não muda, o que você vai mudar é só a ligação. O jeito de numerar as bobinas é universal para todos os motores, entendeu? Opa, para todos os tipos de ligação. Ó, fio número 1, no início da primeira bobina. O final, fio número 2. Início da de cima, fio número 4. E o final, fio número 3. É sempre a mesma sequência, não muda. Tá vendo que lá na plaqueta você vai perceber, ó. Para ligar na menor tensão, você junta 3. Ó, alimentação, primeiro fio da alimentação, junto com o fio 1, junto com o fio 3 e junto com o fio 6. Do outro lado, da mesma forma, segundo fio de alimentação, junto com o fio número 2, 4 e 5. Para inverter a rotação é da mesma forma, é só você inverter o 5 pelo 6. Se o 6 está de cá, ele vem para cá, se o 5 está de cá, vem para cá, inverte a rotação do motor. Entendeu? Repara uma coisa, por que que na ligação em série, maior tensão, o 5 fica no meio do bobinamento e por que que na ligação de menor tensão, o 5 já é alimentado direto na alimentação? Pensa aí um pouquinho. Vou dar uns 10 segundos para vocês pensar. O que vocês acham que é? Não espera eu falar, tenta pensar. Ó, eu não falei para vocês que a partida é, na maioria das vezes, ligada na menor tensão de fábrica? Que você pode reparar até no capacitor, que o capacitor vem 110 volts, corrente alternada. Vocês podem reparar. O motor que é dos 110 220 vem com capacitor 110. O motor que é 220 440 vem com capacitor 220. Por isto, porque aqui como você vai alimentar na menor tensão, por exemplo, o motor 110 220 vai alimentar em 110, a partida ela é rebobinada e ligada em 110. Então ela pode ser alimentada direto, ela tem que ser alimentada direto na alimentação, direto na tensão nominal da rede. Se você for ligar o motor monofásico com a maior tensão, a partida tem que ser ligada em 110 e o trabalho ligado em 220. Não esqueça disso. Entendeu? O que a gente pode reparar analisando essa ligação? A ligação de maior tensão, você alimenta a primeira bobina, a corrente elétrica tem que passar pela primeira bobina, no final dela vai para a segunda bobina, para só depois encontrar outra fase, encontrar o outro neutro e assim gerar corrente elétrica. Na ligação paralelo, você já alimenta as duas e elas já percorrem o mesmo caminho juntos dos dois lados. Repara, o caminho para a corrente elétrica percorrer na ligação de maior tensão é bem maior. Tá vendo? De menor tensão não, é um caminho bem menor. Ela se divide entre os dois lados, a corrente elétrica, né? E já encontra.
que a gente pode já observar nesse ponto? Que o motor ligado em menor tensão, ele vai ter uma corrente elétrica maior, porque o número de espiras que a corrente tem que percorrer, que a tensão tem que percorrer para poder gerar a corrente elétrica é bem menor na menor tensão. Porque aqui você alimenta duas bobinas de uma vez, aqui você alimenta uma e o final dessa alimenta outra, entendeu? Aqui você já alimenta as duas de uma vez, então o perímetro que ela tem que correr é bem menor, entendeu? Como que você vai entender isso bem agora? Aqui, ó. Aqui a gente tem duas bobinas ligadas em série. Isso aqui são as bobinas do motor, as duas bobinas ligadas em série. Suponhamos que cada bobina, isso aqui é somente um exemplo, tem 100 ohms de resistência, cada bobina. Se você ligar dois resistores em série, se você aprendeu no ensino médio, ele vai ter uma resistência total esse circuito aqui vai ter uma resistência total de 200 ohms. Né? A lei de Ohms, você sabe, quanto maior é a resistência, menor é a corrente elétrica que anda pelo circuito. Se você pegar essas duas bobinas, cada uma tem uma resistência de 100 ohms e ligá-las em paralelo, você sabe que você divide a corrente, então vai ter uma corrente total de 50 ohms. Dessa forma fica fácil você entender por que o motor que é ligado em 220 tem uma menor corrente, e quando eu ligo ele em 110 ele tem uma corrente maior. E é necessário que isso ocorra, porque a tensão 110 volts ela tem um pico de tensão muito menor do que a tensão 220 volts. Então, naturalmente, o motor vai precisar fazer bem mais força para poder ter o mesmo torque. Entendeu? Então é necessário que tenha uma corrente maior com motor de 110 para ele funcionar normalmente igual ele funciona em 220. Por isso, ó, a maior tensão utiliza-se a ligação que satisfaz os seguintes critérios: maior circuito total equivalente, menor corrente nominal equivalente. Por que o maior circuito total equivalente é a menor corrente? Porque como a sua tensão ela é maior, ela tem um pico bem maior, o motor consegue a mesma força gastando, vamos dizer assim, consumindo menos corrente elétrica, entendeu? Como a menor tensão, o motor precisa de consumir bem mais corrente elétrica para ter o mesmo torque, então o circuito tem que ser bem menor. Até porque a corrente elétrica depende muito da tensão. Então aí que o circuito elétrico tem que ser bem menor mesmo. Entendeu? Porque como a tensão vai ser menor, se você ligar no mesmo circuito aqui, você vai ter mais ou menos a metade da corrente. Se você ligar nesse aqui, você já vai ter a corrente nominal correta. Entendeu? E a maioria das vezes é assim. O motor monofásico ligado em 220 tem a metade da corrente do motor monofásico ligado em 110. Aqui não é a metade certinha da resistência, mas você também não vai ligar com a metade da tensão, então você vai ter o dobro da corrente certinho no seu equipamento, entendeu? Não é 100% real, igual a gente está calculando aqui com resistência. Isso aqui é somente para você entender, é só intuitivo. Porque você sabe que um indutor, no final, ali no fritar dos ovos, ele vira uma resistência no motor elétrico, entendeu? Para você calcular a corrente, ele é considerado como uma resistência. Entendeu? Só que a resistência do indutor não depende somente da quantidade das suas espiras, depende da frequência que vai ser ligado, são N fatores, entendeu? Isso aqui é somente para representar. Então, recapitulando, motor para ser alimentado com a maior tensão, utiliza essas ligações série, porque ele vai ter um circuito maior e assim uma menor corrente. Menor tensão, utiliza-se um circuito em paralelo, porque aí ele vai ter uma resistência final menor e assim automaticamente vai ter uma corrente elétrica maior para suprimir a mesma força para o motor funcionar. Entendeu? Outro ponto que a gente tem que abordar também. Agora que dá uns brancos, ô menino. Ah, sim. Voltando aqui. Outro ponto para você abordar. Suponhamos que você tem um motor lá, que o seu cliente trouxe para você, que ele está ligado em 110, 220. Porém, seu cliente tem uma chacrinha lá no interior e ele quer usar esse mesmo motor para se alimentar em 220 e 440. O que você vai fazer para ele? Ele quer que você passe de 110, 220 para 220 e 440. Você vai cortar todo o motor, contar o esquema, né? Suponhamos que esse R aqui agora não seja mais resistência, seja voltas. Entendeu? E suponhamos que a gente está usando um fio aqui, vamos ver, 20 AWG 100 voltas numa bobina. Entendeu? Como você vai dobrar a tensão, automaticamente você precisa que o circuito seja maior e que a corrente seja menor ainda do que já é.
entendeu? Então, se isso aqui tem 100 voltas, você vai colocar 200 voltas, e como a corrente vai ser bem menor, você não precisa usar o mesmo condutor, você pode colocar a metade do condutor. Então, por exemplo, se você tem 100 voltas, 100 espiras, né, 100 voltas, mesma coisa. Um fio 20, você vai colocar 200 espiras, um fio 23. Você sabe que o fio em AWG, a cada 3 bitolas, é metade do condutor. Você pode até adotar essa regrinha. Por exemplo, se você quer um fio 20 e não tem, você pode usar 2,23. Vai dar a mesma coisa de um fio 20. Entendeu? Mas é dessa forma que você faz a conversão. Agora, suponhamos que esse cliente seu trouxe esse motor lá da roça também. Suponhamos que é um interior de São Paulo, onde a tensão bifásica, se eu não me engano, é 220 volts. E ele quer usar dentro da casa dele. Na casa dele só tem 110. O que você vai fazer? Se o motor tem 100 voltas e um fio 20, e não tem como você mudar na ligação, você tem que enrolar ele. O que você vai fazer? Você vai colocar 50 voltas, um fio 17, que vai dar a mesma coisa para ligar em 110. Você pode ver que pela proporção, como você está usando o dobro do fio mais a metade da grossura do condutor, até a grossura da bobina vai ficar a mesma. É assim que você faz a conversão de 110 para 220, 220, 440, entendeu? Porém, lembre-se sempre, você só muda o trabalho no motor monofásico, a partida é sempre a mesma. Entendeu? Em alguns casos, por exemplo, quando você vai mudar de 440 para 220, por exemplo, você tem um motor 220 440, você quer mudar ele completo de 220 440 para 110 220, aí sim você mexe na partida. Aí você vai rebobinar a partida para 220, você nunca rebobina a partida para 110. Você coloca metade das espiras, a metade no fio na partida também, você vai ter que trocar o capacitor, entendeu? Para poder ligar o motor em 110 e em 110, 220, e a partida tem que estar sempre ligada em 110, entendeu? Então vamos lá, né? Olhar mais um pouco as ligações. Se vocês não entenderam muito bem esse conceito, entra no grupo do WhatsApp, a gente vai explicar melhor, certinho? Então aqui, ó. Isso aqui é a ligação do motor 4 polos. Aqui está os seus fios. 1, 2, 3, 4. O 5 e o 6. Você pode tirar um print aqui, ó. O início da primeira bobina é o fio 1. Ao final dela, liga com o final da frente. Ao início dela já é o 2. Se fosse para ligar em série, o 2 já ligava aqui com 3. Tá vendo? Início com início, também que eu falo final com final, início com início. Já fechava 2 e 3, né? Mas o Supremo não vai fechar, vai soltar 6 pontas. O 3 é o início da terceira bobina. O final dela vem ligado com o final da quarta bobina. E o início é o fio 4. Você reparou que sempre os inícios, os fios de saída são o início? Por isso que eu falo início com início, final com final. E é sempre assim, até mesmo interligando. Ó, início com início, final com final. Certinho? E a partida sempre ligada na maior tensão. Faz a série completa. A saída do fio do capacitor vai no capacitor. Da saída do capacitor vai no platinado. Na saída do platinado, aí sim é o fio 6. Aqui embaixo, nós temos o motor 6 polos. É muito raro, mas você acha o motor 6 polos monofásico. Ó, é só você fazer. É a mesma ligação para motor monofásico, ele sempre tem a mesma ligação. Repara para você ver, ó. Início com início, ó, fio 1, início, final com final, início com início, final com final, início com início, final, final, início com início. Fosse para ligar em paralelo, 1 e 3, fechava 1 e 3, 2 e 4. E a partida sempre ligada a uma série completa. É sempre a mesma ligação dos motores monofásicos. Motor monofásico, batata. Simples. Próxima aula, vamos entrar mais um pouco na prática do capacitor e platinado, para vocês entenderem bem esse conceito. A partir daí, a gente passar para os motores trifásicos, certinho? A gente gravou videoaulas dos motores monofásicos somente motores pequenos, porque realmente você está começando. Mas você pode sim se aventurar em motores maiores, entendeu? Vai tentando aí, uma hora você consegue. Daqui para frente, os motores trifásicos, vamos gravar mais vídeos com motores maiores, colocando bobinas. A forma de colocar a bobina de todos os motores é igual. Então você pode ver os vídeos dos motores maiores trifásicos e aplicar nos motores monofásicos, certinho? De toda forma, você vai aprendendo mesmo na sua vivência ali, entendeu? Esse curso é mais para você ter um rumo da onde aprender, entendeu? Mas o que você aprende mesmo é na vivência, quebrando a cara, como diz o outro, é apanhando que aprende, certinho? Então, um abraço, pessoal. Qualquer coisa eu tô aqui.